Olá pessoal, Cláudio novamente. Mais uma etapa da montagem, agora começando a trazer a eletrônica para o motor. Então aqui eu já tenho a caixa impressa em 3D, que vai alojar o circuito está montado, está todo montado já, falta só travar os fios no lugar, colocar os conectores, que eu vou colocar conectores XT60, que usa muito em alto modelo elétrico, eles são polarizados e para alta corrente. E aí eu tenho um dissipador que extrai calor tanto da ponte H, que está aqui embaixo dele, totalmente escondida, quanto dos reguladores. Esse dissipador, em princípio, deve dar conta, mas ainda assim a tampa da caixa eu pretendo fazer em chapa de alumínio, não sei se eu tenho a chapa. E esse buraco aqui embaixo é porque eu ainda estou definindo, junto ao cliente, a posição exata, o modo exato de montagem. Provavelmente essa caixa vai montar aqui em cima do motor. Então, eu vou fazer uma sela para montar aqui, prender com braçadeira. Como isso podia ser modificado, podia ter sido escolhido para colocar aqui do lado, então eu fiz a caixa mais ou menos universal e aqui no fundo eu colo o adaptador que vai segurar a caixa mecanicamente. Então a eletrônica está aqui. Agora para a parte da mecânica. Eu tenho que acoplar o potenciômetro ao eixo do motor. No vídeo anterior eu mostrei como eu removi esse eixo, soltei essa trava, removi a engrenagem daqui de dentro e preparei a montagem. Agora eu tenho aqui, de acordo com esse desenho, eu tenho, aqui são as paredes, né? Eu não rachurei as paredes, mas aqui são as paredes da peça. Então aqui dentro vai o eixo do potenciômetro com uma bucha de silicone. E aqui tem a passagem para um parafuso M3, passa nesse furo que prende lá no fundo do eixo. Então, parafusinho M3. E aqui essa peça, ela é colocada aqui. E aí quando o motor girar, ele leva o potenciômetro consigo. Dentro desse adaptador vai um pedacinho de mangueira de silicone e aí o potenciômetro entra com atrito, entra sob pressão. A função dessa borracha de silicone é evitar que qualquer desalinhamento entre o eixo e o potenciômetro possa danificar o potenciômetro. E esse parafuso aqui que está preso com um travador de rosca, ele está cativo aqui, ele tem a função de acionar os fins de curso se o servo ultrapassar o ponto predeterminado. Os fins de curso são esse tipo aqui que usa, semelhante ao que usa em mouse, só que ele tem a chapinha aqui em cima. Então os fins de curso vão ficar localizados aqui. Quando ele passar do ponto, ele bate e desliga a ponte. Então, essa peça aqui é a que suporta toda a mecânica do potenciômetro e recebe também os microswitches, eles encaixam aqui. Tem furos para a saída dos fios dos microswitches e eu tenho 4 furos de montagem aqui. E 2 furos para prender a futura tampa que vai por cima. Como eu tenho esse círculo de furos aqui, eu posso montar isso em qualquer posição. Então, eu posso montar o meu potenciômetro em qualquer posição ao redor do eixo. Então aqui entra o nosso adaptador potenciômetro, monta no eixo, vai o parafuso lá dentro. Eu não vou colocar o parafuso agora porque não tem necessidade. E aí o potenciômetro também tem um ajuste fino de posição. Então, para o cliente poder escolher aonde vai, em que direção vai ficar o chanfro do eixo do motor, né, para conveniência dele, se ele quiser, eu vou mandar alinhado aqui, vou pedir para ele uma sugestão, mas se ele precisar, ele pode desmontar isso aqui e mudar todo esse conjunto de lugar. E depois fazer o ajuste final por meio dessa peça aqui. O ajuste é bem crítico aqui. Então ele faz o ajuste por meio dessa peça aqui, com o potenciômetro. Ok? E aí por fim, ainda vou projetar e fazer a tampa que vai aqui por cima. Esse fio do motor vai conectado à saída da ponte. Esse fio aqui vai ser encurtado para o tamanho certo, ele já traz a informação do potenciômetro de recópia e dos microswitches de fim de curso. E aí a caixa vai ficar aqui. Então eu vou ter aqui o fio que sai direto do motor, o fio que sai para o potenciômetro e do lado de cá, sinal de servo e alimentação 12 volts. Então por enquanto é isso, até a próxima etapa.